Olá, meu nome é Juarez Barbosa e nós vamos discorrer um pouco aqui sobre a teoria do desenvolvimento e da aprendizagem, tá? Vamos focar sobre as teorias, vamos focar sobre algumas ideias, né, de Vygotsky e vamos ver o que essas teorias têm a nos apresentar, ok? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é interessante a gente entender um pouco, né, sobre o que significa, né, uma teoria, né? A gente fala muito sobre teoria, sobre pontos de vista, sobre ideias, mas o que é realmente, quando a gente fala teoria, o que é uma teoria, né? Então a teoria vem do grego, né, que significa contemplação, reflexão, introspecção, né? Então sempre quando a gente vê, né, grandes autores, aí, homens renomados que a gente estuda sobre as ideias, né? Tem um ditado que fala que nada se cria, tudo se copia, né? Mas quando nós falamos, né, que nós temos uma teoria, nós entendemos como uma forma educada, né, de você discorrer sobre um assunto que já vem sendo estudado há muitos anos. Nós temos muitas pessoas de muito respeito acadêmico falando sobre o assunto, então nós nunca podemos ser presunçoso e dizer que sabemos tudo, já esgotamos todas as informações sobre um determinado tipo de assunto. Então sempre quando você vê a palavra teoria, né, ainda que seja de grandes homens, grandes pensadores, nós vemos aí uma espécie de humildade, né? De uma humildade, de uma simplicidade para discorrer sobre um determinado tipo de assunto, né? Então, você vê, né, o que é uma teoria? Uma introspecção, ou seja, é um pensamento, uma reflexão que grandes autores, grandes homens aí que estudaram muito têm sobre um determinado tipo de assunto, né? Então, vamos lá. E o que, na verdade, quando a gente fala de teoria do desenvolvimento humano, olha só, outra palavrinha também que a gente às vezes acha que sabe o significado, mas eu acho que é muito interessante a gente poder, né, a gente poder se debruçar sobre o sentido etimológico dela, né? O que é desenvolver? Olha só o que vem, né, o sentido etimológico da palavra desenvolver. Descreve o ato de desenrolar, permitir a saída ou o aparecimento de algo que estava bloqueado. Olha só, que se forma pelo prefixo des, de oposição, mais envolver. E essa, por sua vez, vem do latim, volvere, rolar, fazer girar, ou seja, desenrolar, né, dar atividade àquilo, né? Esse é o sentido da palavra. E olha só, etimologicamente falando, continuando pensando etimologicamente, buscando um sentido etimológico, a palavra aprendizagem também, olha só que bacana, né? Revela que o substantivo aprendizagem deriva do latim aprenderere, que significa apanhar, apropriar, adquirir conhecimento. O verbo aprender deriva da preensão, olha só que bacana, do latim prefectiones, que significa o ato de segurar, agarrar, apanhar, prender, fazer entrar, olha só, apossar-se de. Olha, isso significa aprender. Olha que bacana. Então, veja bem, falamos, né, antes de nos debruçarmos sobre o que vem à frente, nós então falamos sobre o sentido etimológico da palavra teoria, né, que é usada muito na humildade de grandes homens para discorrer sobre um determinado tipo de assunto. Depois nós, né, buscamos também o sentido etimológico da palavra desenvolver, né, que, ou seja, o desenvolver é algo que vem de dentro, desenvolver é algo interno. Quando eu desenvolvo, eu estou falando de coisas que são dentro, são internas dentro de mim, né? E aprender, eu estou falando do quê? Quando eu falo de aprender, eu estou falando do quê? Prender, de agarrar, de segurar. É aquilo que quando eu sento numa cadeira,
seja numa sala de aula, seja em algum lugar que eu estou prestando atenção no que está sendo ministrado, eu estou agarrando aquela informação, eu estou pegando estou me apropriando daquele conhecimento que está sendo me oferecido, ok? Então, olha que bacana também ao sentido etimológico da palavra aprender. O próprio nome a própria fonética da palavra já diz um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de aprender, ou seja, de aprender mesmo, né? E vamos lá. E quem vai falar sobre isso? Quem nós vamos nos debruçar sobre as ideias, as famosas teorias, né? Que nós estamos ouvindo tanto e vamos ouvir ao longo da nossa vida, né? Muitas pessoas com grande humildade, grandes homens, muitos sábios, mas falando sobre as suas teorias, né? Os seus pontos de vista em relação a alguns assuntos dessa vida, né? E a gente tem o famoso Vygotsky, né? Que vai falar sobre 3 ideias, 3 teorias, né? Do desenvolvimento humano. E uma delas, ele fala que desenvolver é diferente de aprender. Lembra que a gente acabou de falar? Porque realmente, quando você fala sobre essa questão de desenvolver e aprender, surgem muitas ideias. Então não tem como você bater o martelo e definir, olha, é isso e pronto, acabou. Então existem muitas ideias sobre essa questão do desenvolvimento humano. E aí existem 3, né? Que uma delas vai dizer o seguinte, que desenvolver é diferente de aprender. Né? Vamos voltar para o sentido etimológico da palavra. Eu estou desenvolvendo, ou seja, algo que está dentro de mim, desenvolvendo dentro de mim, algo que está ocorrendo dentro de mim. Agora, quando eu estou falando de aprender, eu estou falando do que? De agarrar, de pegar esse conhecimento, trazer para dentro de mim e aonde vai haver esse desenvolvimento, né? Ou seja, eu agarro, eu aprendo, eu pego aquela informação, trago para dentro de mim e dentro de mim que começa a ideia do desenvolvimento. Essa é uma das ideias. Agora a gente vai ter também uma outra linha também de pensamento que também é ratificada por William James, que vai dizer que aprender é desenvolver. Né? Ou seja, que as duas coisas estão simultaneamente ligadas. Ou seja, e é uma realidade, porque tem como eu aprender e não fazer nada? Talvez. Tem como eu desenvolver sem aprender? Talvez. Dentro de mim pode conter alguma informação, como Vygotsky mesmo diz, que a criança tem uma pré-história antes de chegar na escola. Né? Então, há essa ideia também, né, de que eu posso aprender é desenvolver, ou seja, que as duas coisas estão ligadas, né? As duas coisas são simultâneas, né? Ou seja, eu aprendo e desenvolvo, eu desenvolvo e continuo aprendendo como se fosse um ciclo, né? E existe a terceira visão, a terceira teoria, o terceiro olhar sobre essa questão do desenvolvimento humano, que pensa que a ideia do desenvolver e aprender até tem conexões, mas são totalmente distintas uma das outras. Veja bem, como diz o ditado, é um assunto que dá pano para manga, não é verdade? Então, olha só que Vygotsky diz aqui, né? Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história, né? Por que isso? Porque, veja bem, hoje, principalmente hoje, quando uma criança vai para a escola, ela já vai praticamente com mais de 5.000 horas de vídeo, de informação, de internet, de conteúdo digital. Então a criança já tem, já está em casa aprendendo com os adultos, aprendendo no meio social, aprendendo com os amigos, aprendendo com os parentes, aprendendo com a televisão, com o celular. Então veja bem, a criança ela não chega formatada na escola, limpa, sem nenhuma informação, né? Então é uma grande verdade, é uma ideia verdadeira quando Vygotsky diz que existe uma pré-história da criança antes dela entrar numa sala de aula, né? E olha só que bacana que Vygotsky acredita, que a criança ela começa a aprender antes da escola e que o processo de aprendizagem precisa ser coerente à sua faixa etária.
né? Exemplo, né, que a gente deixou aqui para lembrar. Bebês não fazem cálculos matemáticos. Bebês, eles estão numa fase, né, que eles estão ali conhecendo os dedinhos, conhecendo a mão, conhecendo o seu ambiente ao redor, né? Então, assim, ela aprende de acordo com a faixa etária, né? Vai haver todo aquele processo de fases que nós vamos ver daqui a pouco, as fases da idade, onde a criança, em cada fase sendo criança, depois passa pela adolescência, depois vai para a fase adulta, mas cada fase da criança há é como eu diria, como se fosse, como se a cada fase fosse aberto a algumas capacidades intelectuais dela. É que à medida que a criança vai crescendo, algumas habilidades são habilitadas, né? Vamos dizer assim, né? Como se a cada fase que a criança vai crescendo, vai habilitando, como se fosse ligando, né? Conjecturadamente falando, como se fosse ligando algumas habilidades à medida que essa criança ela vai crescendo e desenvolvendo, né? E olha só que bacana, né? Quando a gente se debruça sobre o assunto, a gente vai ver também Vygotsky com essa ideia de que a aprendizagem precisa ser dentro do nível de desenvolvimento da criança, né? Onde a área de desenvolvimento proximal, e aí, olha que bacana, né? A gente ouviu muito falar no semestre sobre área proximal, mas, gente, a própria palavra proximal, área proximal, já nos faz entender o significado. Quando a gente fala de proximal, o que a gente lembra? Lembra de o quê? Do próximo, do nosso próximo, quem está próximo. E quem hoje está próximo da criança é o adulto, é o pai, a mãe, é o professor. Né? Então, o adulto precisa criar formas de aumentar o nível de desenvolvimento e a capacidade da criança para alcançar a aprendizagem. Olha só que bacana, então. Então, nós temos um objetivo. A criança tem um objetivo. Qual que é o objetivo da criança? É aprender, é a aprendizagem. Porém, essa criança, ela precisa ser trabalhada, ou seja, é necessário se trabalhar duas colunas, duas fases, duas atmosferas dentro dessa criança para que ela alcance esse objetivo da aprendizagem. E quais são essas duas áreas, essas duas atmosferas que nós vemos, segundo o olhar de Vygotsky, que precisam ser trabalhadas? Uma delas aqui é a capacidade de aprendizagem e a outra é o nível de desenvolvimento, né? Nós temos aqui, por exemplo, um outro gráfico aqui que retrata melhor isso, que seria ali, ó, a aprendizagem, né? Nós temos ali aonde ela precisa chegar e nós temos ali medido ali como uma barra, né? O desenvolvimento e as capacidades. Eu lembro que havia alguns jogos eletrônicos, né? Principalmente jogos de futebol. Havia também um jogo chamado Trunfo, né? Que era de carros, né? Quem é de 79 talvez vai lembrar desses jogos, né? Que era um jogo de cartas que tinha ali um carro, por exemplo, um carro, um Ford 84, e ali havia as características daquele veículo, né? Onde havia o torque do motor, as cilindradas, velocidade, né? E como que funcionava esse jogo? Eu colocava na mesa ali um carro que tinha um torque, uma velocidade, né? E aí eu falava assim, por exemplo, eu olhava para a minha carta e eu via qual era o poder maior do meu carro ali. Olha, por exemplo, a velocidade do meu carro, 240 km. Aí eu colocava aquela carta na mesa e aí o meu desafiador, né, ele tinha que ter na sua mão a próxima carta, se a carta dele, se o carro dele, que estava na carta, tivesse uma velocidade maior que o meu, que eu coloquei na mesa, eu automaticamente ganhava aquela carta dele. E era um jogo muito bacana, um jogo muito legal e que traz à alusão isso que é estudado hoje, sobre essa questão, né, de desenvolvimento, capacidade. Cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua, além de ter o seu desenvolvimento pessoal, cada um tem a sua velocidade de desenvolver, tem a sua velocidade de ter as suas capacidades, né, dentro do tempo e espaço.
E a visão, né, de Vygotsky é justamente isso, né, que precisa o professor, né, ele precisa trabalhar essas duas atmosferas, né, essas duas áreas da criança para que ela alcance a aprendizagem, ok? Continuando aqui, sobre a questão, ainda falando sobre o nível de desenvolvimento, segundo Vygotsky, nós vemos o quê? Que ele também enxerga esse desenvolvimento dentro de, e ele usa dois termos para falar sobre a questão do desenvolvimento. Um é o desenvolvimento efetivo e o outro é o desenvolvimento potencial. E olha que bacana, quando o Vygotsky se refere ao desenvolvimento efetivo, ele está falando sobre o quê? Sobre o que eu consigo fazer com as minhas possibilidades. Ou seja, olha, eu estou aqui, né, dentro desse contexto de vida, dentro do que eu já aprendi, dentro do que eu já estudei, e eu consigo fazer isso, ponto. Esse é o meu desenvolvimento efetivo. Foi até onde eu alcancei, até onde eu alcanço fazer. E existe o desenvolvimento potencial, que é o quê? Ele define como que é aquilo que vou conseguir fazer se eu tiver a ajuda de um adulto. Olha só que bacana, que é aquela questão da área do desenvolvimento proximal. Então, Vygotsky, ele define, né, essa questão também do desenvolvimento, do nível de desenvolvimento entre o desenvolvimento efetivo e o desenvolvimento potencial. O que nós vemos nas avaliações, né, era o que? A medição, né, a medição desse desenvolvimento efetivo. Quando eu ministro uma informação e através de uma avaliação eu identifico o grau em porcentagem através de 2, 3 questões, 4, 5 questões, através de um número, através de uma nota, o que eu estou fazendo? Eu estou medindo esse nível de desenvolvimento efetivo. Ou seja, há potencial. Quando eu tenho lá de um número de 1 a 10 e o meu aluno, né, ele tirou, por exemplo, 6 na prova ou 7 na prova, isso significa que ali é o desenvolvimento efetivo, ou seja, foi até ali que ele conseguiu entender e absorver aquela matéria. Agora, isso entende-se que ele poderia chegar até o nível pleno de conhecimento sobre aquele assunto. E isso, para que ele alcance esse nível de objetivo, ele precisa do quê? Trabalhar esse desenvolvimento potencial. Vamos continuar aqui sobre as ideias, né? Resumindo, vamos dar um resumão agora, uma recapitulada sobre até agora o que a gente falou. Olha só que Vygotsky ratifica também, muito bacana. Ele fala que a escola não é a única fonte de aprendizagem, mas estão ligados entre si. O que? Lar, escola, sociedade, cultura e, grifo meu, igreja. Todos os ambientes sociais, tudo onde acontece um processo de aprendizagem, né? Nós vamos, né, ter como engrenagens fazendo tudo isso funcionar de maneira fluida, de maneira não mecânica, mas, né, quando a gente fala de engrenagem, a gente lembra de mecânica, né? Mas quando tudo isso trabalha a favor, né, da busca do conhecimento, da sabedoria e da aprendizagem, todas essas áreas contribuem, ou seja, não é só a escola, mas todas as áreas contribuem para o crescimento intelectual e individual de cada indivíduo, né? Outra coisa que ele fala também é que a escola não é um sistema, mas a aprendizagem escolar adiciona novidades, formas diferentes, novos rumos ao desenvolvimento da criança. Olha que bacana, que ideia realmente verdadeira, né? Devemos concordar com isso, porque realmente é um cenário que a escola proporciona. E outra coisa bacana também é o seguinte, que a escola precisa fazer todos, olha só que frase interessante, que frase mais linda e maravilhosa de se ler e de ouvir. A escola precisa fazer todos os esforços para mostrar a direção para desenvolver o que falta. Ou seja, a criança não chega vazia ou formatada para receber essa informação. Ela já chega na escola com bastante cultura, bastante informação, e a escola precisa trabalhar em cima daquilo que falta para essa criança. E falando ainda, continuando falando sobre as crianças, olha só que bacana
essa visão da qual até o momento nós chegamos, o que a ciência, o que até onde nós conseguimos chegar de conhecimento ao nível pedagógico nos ensina hoje, né? Que existem ciclos da vida, existem fases da vida. E a infância, quando nós falamos de infância, nós estamos falando que essa infância, ela tem fases e que podemos dividir essas fases. Olha só que bacana. A infância, ela é dividida em 3 fases. Olha só que bacana. 3 fases. Quais são essas 3 fases? A primeira fase é contabilizada do nascimento até os 3 anos. Olha que bacana. E aí, para ajudar a memorizar, né, a gente pode até usar aquilo que a gente já, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, nas nossas reuniões espirituais, religiosas, né? Então, de 0 a 3 anos, ó, a gente tem a primeira fase da infância. Então, lembra de 3, lembra da formação da célula, lembra que célula é formada por núcleos, prótons, a célula é formada por núcleo, citoplasma e membrana. Lembra que o átomo é formado de prótons, nêutrons e um núcleo? Então, olha só a trindade aí também te ajudando a memorizar. A primeira fase da infância, nós temos do 0 até os 3 anos. Segunda fase da infância, qual é? Dos 3 anos até os 6 anos. Olha só que bacana. Dos 3 aos 6 anos é a segunda fase da infância. E qual que é a terceira fase, então? A terceira fase da infância é dos 6 até aos 11 anos. Olha só. Então, a gente vê, às vezes, crianças aí quase do tamanho da gente, né, com 11 anos de idade, são crianças que estão nessa terceira fase da infância. Olha só que bacana. E a adolescência? Como é que funciona a adolescência? Olha só o que os estudos já chegaram. A adolescência é uma fase só. A infância a gente tem 3, a adolescência é só uma fase. E qual é essa fase? De qual idade a idade é a fase da adolescência? Segundo estudos, dos 11 aos 20 anos. Olha só que bacana. Dos 11 aos 20 anos, uma pessoa é considerada adolescente? É. E olha só o que a neurologia diz, que é aos 24 anos que as decisões são mais assertivas. Olha só que interessante. Olha só. Então, assim, quando a gente está falando de adolescência, aí por mais que a gente veja, poxa, um cara tem 20 anos de idade, é um adolescente. Segundo a neurologia, né, apenas a partir de 24 anos é que a pessoa, o indivíduo, ele começa a ter decisões mais assertivas, né? E olha só que bacana. Como funcionam então as fases da vida adulta? A vida adulta já por si se divide em início, intermediária e a vida tardia. Olha que bacana, né? Então, a infância nós temos o quê? 3 fases da infância, de 0 a 3 anos, de 3 aos 6 anos, dos 6 anos até os 11 anos. E olha só, a adolescência dos 11 anos até os 20 anos. E a fase adulta nós temos também 3 fases. A infância nós temos 3 fases, a adolescência apenas uma fase e a fase adulta também a gente consegue dividir ela em 3 fases. Quais são essas 3 fases da fase adulta? Olha que bacana. Dos 20 até os 40 anos. Olha que bacana. Dos 20 aos 40 anos é a primeira fase, é o início da fase adulta, né? Então você que está nos 40 aí, ó, fala, pô, já cheguei nos 40. Não, você já começou sua fase adulta agora, né? Dos 20 aos 40 você está no início da sua fase adulta ainda, né? E aí a gente, dos 40 até os 65 anos, nós estamos entrando nessa fase intermediária, né? E a fase tardia seria dos 65 anos, né, que é chamada terceira idade, até a idade que Deus quiser. Eu coloquei aqui 120 anos aqui só para ter uma referência, porque essa idade aí foi estabelecida por Deus, né? Deus que falou que a gente ia viver até os 120 anos, né? E felizes são aqueles que chegam, né? Até os 120 anos, ok? Vamos lá então.
Olha só uma outra, né? A gente falou sobre teoria e agora a gente tem o que? Perspectivas teóricas do desenvolvimento. Se teoria já era uma ideia, então o que imagina ser uma perspectiva? Uma perspectiva é aquilo que nós temos como esperança, aquilo que nós acreditamos que pode vir a ser. Então a gente, além de ter perspectivas, né, nós temos perspectivas em cima de teorias do desenvolvimento, né? E quais são elas, né? São três, né? Três perspectivas que até hoje estudamos, nos debruçamos sobre essas perspectivas, que são as psicanalistas, a aprendizagem e as cognitivistas, né? Sobre as psicanalistas, como que a gente poderia definir, né, quando a gente fala de perspectivas teóricas do desenvolvimento, né, com o olhar das psicanalistas? Nós estamos falando sobre a questão dos impulsos inconscientes, né? E do desenvolvimento psicossexual, que Freud vai ratificar muito sobre essa questão da ideia, né? Mas nós não vamos aprofundar muito sobre isso. É mais sobre as ideias, sobre o que cada uma tem a oferecer para se debruçar, ok? Quando a gente fala sobre teoria do desenvolvimento com base nas perspectivas de aprendizagem, nós estamos falando sobre mudanças de comportamento, ou seja, sobre respostas por feedback, que é aquele tipo de educação, né, de forma de aprender, que aprendemos quando somos corrigidos, né, quando somos exortados, né, quando nós temos feedbacks de exortação, né? Então, essa é o olhar, né, sobre a teoria do desenvolvimento através da aprendizagem. E nós temos as questões, né, sobre o olhar cognitivo, né, que são a ideia de estudar o que os processos mentais, as percepções e a forma como o indivíduo trata as informações, né? Então, essas são três olhares, né, que nós temos sobre essa questão das teorias do desenvolvimento, segundo Freud, né, segundo esses grandes homens que pensaram sobre isso, se debruçaram sobre esse assunto e que ainda continua sendo estudado sobre esses assuntos, né? Ou seja, não se tem um denominador comum, né? E Freud ele fala muito sobre isso, né? E olha só que interessante a ideia que Freud tem sobre a psicanálise e o desenvolvimento infantil, né? Freud ele observou que se considerava que o instinto sexual se iniciava apenas na puberdade e que nos estudos sobre desenvolvimento infantil se omitia sobre esse desenvolvimento, né? Ou seja, as pessoas tinham a ideia de que a criança ela só começava a ter estímulo, só a ter esse desenvolvimento sexual apenas na puberdade, né? Que é uma coisa estudada até hoje, é tema, é palco de assunto até hoje sobre essas questões e o que isso interfere na questão da aprendizagem, né? Ele diz o seguinte, ele surge com uma pergunta também, ele fala qual é a causa da amnésia que temos do nascimento até aproximadamente 6 a 8 anos, né? Você se lembra de muita pouca coisa sobre essa idade. E por quê? Existe essa ideia de que há um vazio nessa idade da infância? Não, há coisas acontecendo, né? Há situações sendo desenroladas, há cenários sendo abertos para os olhos dessa criança. Porém, é uma fase que está sendo movimentado toda a estrutura psicológica dessa criança, né? Então, existem coisas, né, que elas são o próprio organismo daquela criança, ele tende a esquecer, né? Ou seja, que são coisas que são trabalhadas no subconsciente daquela criança, né? Ele fala, o que esquecemos marca o nosso desenvolvimento posterior, ou seja, por mais que nós não venhamos a lembrar, por mais que aconteceram coisas, vivenciamos situações que a gente não lembra, todo esse contexto, esse cenário que nós vivemos na nossa infância, eles vão ter peso no nosso aprendizado, no nosso futuro, na nossa forma de pensar, de agir,
diante de situações a serem resolvidas, né? Freud relaciona a amnésia da infância aos impulsos sexuais, às consciências de forças repulsoras da repressão. Uma ideia de que entende sobre essa amnésia programada por exemplo, a criança que ela não há constrangimento em mamar os seios da sua mãe, por exemplo, né? Nós vemos que a criança ela não fica constrangida, né? Ou seja, não existe um pensamento obsceno, não existe ato sexual, né? Um pensamento sexual quando a criança suga as mamárias de sua mãe, né? E isso é todo um processo de desenvolvimento, né? Quando é que uma criança ela vai começar a ficar constrangida quando vê algum adulto nu, por exemplo? A partir dos 8, 9, 10 anos, ou seja, quando já há um amadurecimento de situações, de circunstâncias, né? Um bebê, ele não tem esse pensamento, porque isso ainda não foi construído, ele está trabalhando no seu inconsciente. Tudo o que acontece, todos os estímulos, são estímulos que acontecem no subconsciente, né? E para finalizar, né, e ratificar tudo isso que nós nos debruçamos sobre esse assunto, Vygotsky ele diz o seguinte, que a criança nasce inserida num meio social e que a família que é a família e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Olha que bacana, olha que frase poderosa, clara, verdadeira que é o que acontece dentro do cenário realmente de uma criança. E aí a importância, né, de qual é o meio social em que ela está inserida, como tem sido essa família, porque tudo isso vai ser utilizado, vai ser retratado, vai ser implantado, né, ainda que inconscientemente terá reflexo no futuro dessa criança, ok? São debruçações, estamos nos debruçando sobre os assuntos, sobre Vygotsky, e essas são algumas pontas de iceberg, né? Nós estamos aqui na ponta do iceberg, apenas falando sobre as questões das teorias do desenvolvimento, né, humano, desenvolvimento infantil, e são essas as ideias que ainda são ideias estudadas por grandes pensadores, filósofos, como, né, Piaget e grandes outros aí que deixaram, né, para nós interrogações para que a gente se debruçasse sobre os assuntos, ok?